Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo, nosso Salvador, e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir nas palavras do Antigo Testamento, de Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29. Deus esteja a nos orientar e abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, neste final de semana, nós celebramos o Dia dos Pais. Uma data festiva, uma data muito alegre, uma data onde nós refletimos sobre esta pessoa importante nos nossos lares. Muitas vezes, esta figura está ausente de lares, e então os filhos buscam aí uma figura paterna também na sua vida, para estar a orientá-lo, estar a abençoá-lo. Mas é inegável dizermos que é importante a figura do pai nos lares das nossas crianças. E então nós ouvimos nas leituras bíblicas de hoje, e então no versículo 53 de Lucas, capítulo 12, é dito: os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães, e as sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. E então nos perguntamos, será que isto também pode acontecer no lar cristão? Será que isto também pode acontecer entre as pessoas que confiam em Jesus? Nós sempre esperamos que não. Esperamos que nós, unidos em Cristo, nós fiquemos sempre juntos, do mesmo lado, com a mesma direção, buscando o mesmo foco, buscando o mesmo objetivo. E o hino que nós cantamos tem uma importância muito grande para este nosso objetivo. Nós iniciamos o hino cantando: dá-nos a tua palavra para podermos falar. Então nós precisamos da palavra do Senhor para anunciarmos esta palavra. Também dentro dos lares, e também a figura dos pais. É importante que os pais busquem sempre a orientação do Senhor para anunciar a palavra de Deus. E aí então entramos no texto de hoje, no trecho do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29, que talvez poderíamos nos perguntar, mas o que isso tem a ver com o anúncio da palavra de Deus, ou ainda com a figura dos pais e propriamente com o Dia dos Pais? Afinal, o texto de hoje está nos falando sobre maus profetas, sobre profetas que deturparam a palavra do Senhor, sobre profetas que não estavam ensinando o que Deus havia mandado. Eu destaquei algumas frases da leitura para este nosso momento. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Eles poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Esses profetas falam mentiras em meu nome. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Vão fazer com que o meu povo me esqueça. Vejam quantas colocações que o Senhor traz, mostrando
que nós não devemos ouvir a falsos profetas. E aí surge uma pergunta importante: como eu vou saber de um falso profeta? Como eu vou conhecer qual é a mensagem verdadeira e qual é a mensagem errada? Eu tenho que conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho que pedir diariamente: Senhor, dá-nos a Tua palavra, para que eu conheça a Tua palavra, para que eu conheça a verdade, para que eu saiba discernir o joio do trigo, ou a palha do trigo, é colocado mais ao final, aqui do texto bíblico do profeta. É necessário que nós conheçamos o verdadeiro evangelho do Senhor, que é mostrado em Cristo Salvador. E a mensagem de Cristo é única. Ele morreu para ser o nosso Salvador. Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele conquistou a nossa salvação. Nada do que façamos ou deixarmos de fazer contribui para a nossa salvação. Cristo já nos salvou. E então, através desta palavra maravilhosa do Senhor, nós recebemos a fé, que ou foi nos dada através do batismo ou através da sua palavra anunciada, mas veio do Senhor, foi um presente de Deus. E nós ouvimos no texto de Hebreus capítulo 11, já desde a semana passada, sobre os heróis da fé, sobre aqueles que creram e confiaram no Senhor e dedicaram a sua vida a Ele, em fé, com esperança, seguindo o seu caminho, abandonando muitas vezes os seus desejos e até as suas convicções humanas, mas confiou no perdão, na graça e no amor de Deus. Em outras palavras, não deram ouvidos a falsos profetas. E o texto bíblico aqui nos mostra claramente qual é o objetivo dos falsos profetas: é afastar de Deus, é denegrir a mensagem do Senhor, é pegar o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, e torná-la banal, desconsiderá-la e por vezes até jogá-la no lixo. Falar: Jesus não precisava ter vindo, nós podemos nos salvar, basta obedecermos e sermos bons. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. E nós vimos nestas frases que eu citei do texto do profeta, como é perigoso ouvirmos a falsos profetas. Indo para o final do texto bíblico, o Senhor diz: o profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. A mensagem do Senhor é correta, e a mensagem do Senhor, podemos dizer assim, faz acontecer em nossa vida. É maravilhoso ter esta mensagem em nossos corações, e nós que ouvimos e conhecemos esta mensagem, devemos anunciá-la fielmente. E aqui entra então a celebração do Dia dos Pais. Aqui entra o que nós podemos dizer sobre a importância de pais cristãos nos lares. E eu até iria além, não só pais cristãos, mães cristãs, filhos cristãos, empregados e patrões cristãos. Por celebrarmos o Dia dos Pais amanhã, vamos apenas falar dos pais, mas em todas as nossas outras áreas, também é importante que sejamos cristãos. Os pais cristãos devem ser como os verdadeiros profetas. Eles devem anunciar, ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Mas para ensinar a palavra do Senhor, é necessário ouvi-la, é necessário conhecê-la, é necessário estar apegado a ela. Por isso é tão importante esse texto de hoje, que nos mostra que nós não devemos estar ouvindo a falsos profetas, falsos ensinadores, a darmos ouvidos a mensagens falsas.
principalmente quando nós formos ensinar aqueles que Deus colocou sob a nossa orientação, sob a nossa proteção, para que nós, então, possamos guiá-los no caminho verdadeiro da salvação. Infelizmente, hoje em dia, nós vivemos num contexto um tanto quanto complicado, principalmente no quesito de relacionamentos. E também isso quer dizer no relacionamento pai e filhos. Ontem, assistindo um programa de televisão, ouvi o palestrante, professor Léo Freiman, dar uma entrevista, e ele citou ali no meio dessa entrevista uma coisa bem interessante, que hoje em dia os pais, eles querem ser legais para os seus filhos. Os pais muitas vezes não querem estar brigando com os filhos, querem fazer todas as suas vontades, muitas vezes até nem chamam a atenção deles quando eles fazem errado. E ele disse que os pais não têm que ser legais com os seus filhos. Os pais têm que serem leais aos seus filhos. E leais também, isso aí da minha parte que eu digo, nós pais temos que ser leais ao Senhor Jesus e anunciarmos a sua mensagem e mostrarmos qual é a verdadeira mensagem do Senhor. Quando nós somos leais para com os nossos filhos, nós não deixamos eles fazerem o que querem, principalmente quando eles querem ir para o caminho da condenação eterna. Nós não deixamos eles ficarem dando ouvidos aos falsos pastores, às falsas mensagens, mas nós os orientamos para que eles possam estarem firmes na mensagem do Senhor. Nós proclamamos a mensagem do Senhor realmente como esta marreta que quebra grandes pedras. E esta mensagem do Senhor pode quebrar a incredulidade. Ele pode quebrar a vontade de ficar no pecado. Pode quebrar a vontade de querer ficar sempre no caminho errado e ainda ouvir a falsos ensinamentos. Por isso, neste Dia dos Pais, nós temos que lembrar que nós devemos ser leais ao Senhor Jesus. E nesta lealdade, nós também devemos ser leais àqueles que Deus colocou em nossa vida. Aos pais, os seus filhos. Aos professores, os seus alunos. Ao pastor, os seus membros. Aos membros, o seu pastor. E assim por diante. Nós temos que ser leais, vivermos a palavra do Senhor, anunciar a mensagem que mostra os nossos pecados, não tapar o sol com a peneira, não achar desculpas para os nossos erros, mas confrontarmos todos com esta natureza que nós temos e que às vezes nós erramos e pecamos, e também mostrarmos o doce evangelho do Senhor, que revela o Salvador que morreu por vocês e por mim, sempre sendo leal à palavra do Senhor. Por isso eu digo, como é importante que nós vivamos nesta lealdade ao Senhor e também para com aqueles que Deus colocou em nossa vida. Por isso, todos nós, temos responsabilidade para com o ensino da palavra de Deus. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos responsáveis, porque nós ouvimos ela. Nós cremos nela. Então, nós devemos anunciá-la. Nós devemos proclamá-la. Nós devemos pedir: Senhor, dá-me a tua palavra. Senhor, dá-me o teu pensamento, também para nós sabermos amar aqueles que estão afastados, desorientados. Nós devemos realmente proclamar o Salvador Jesus, aquele que veio a este mundo para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. As leituras de hoje, elas vêm complementar também a leitura do profeta, quando no Salmo é mostrada a nossa necessidade de Deus, pois Ele é soberano. O salmista chega até a dizer: eu sou como um odre furado, eu sou como uma garrafa furada.
E nós sabemos para que serve uma garrafa furada, uma vasilha furada. Não serve para nada. Naturalmente nós somos assim. Por isso nós precisamos do Senhor em nossa vida. Por isso precisamos que Ele transforme a nossa vida e nos oriente sempre no seu caminho. Que Ele nos tire do caminho da falsidade para andarmos no caminho da retidão do Senhor. No Evangelho nós temos 2 ensinamentos. O primeiro, da divisão. E agora explicando um pouquinho melhor esse texto que eu introduzi na nossa mensagem. Esta divisão acontece quando dentro de um lar há crentes e descrentes. Aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador, único e exclusivo, e aqueles que não confiam nele como seu único Salvador. Ou nem confiam nele, duvidam da sua existência. Ali haverá divisão. E quando há divisão, haverá guerras. Principalmente na guerra espiritual. Principalmente nesse tempo que nós vivemos, que a segunda parte do texto bíblico diz sobre os sinais. Quando fecha de nuvem o nosso céu, como esta semana, nós dizemos, ou vai chover ou vai fazer frio. E veio uma chuvinha, e logo depois veio o frio. E nós entendemos os sinais materiais. E Jesus pergunta, por que vocês não entendem os sinais deste tempo que vocês estão vivendo? E esses sinais apontam para os tempos do fim, para o fim do mundo, para quando Cristo irá voltar. E nesta volta de Cristo, Ele irá levar os crentes, os que confiam nele, para o céu, e os descrentes, infelizmente, irão para o inferno. Nós vivemos nesses tempos. Nós estamos cercados desses sinais. O amor esfriando, guerras, fome, destruição, tantas coisas ao nosso redor. E então, nós achamos que está tudo bem? Não, o mundo está acabando. Nós não sabemos se amanhã haverá dia. Então, o que nós devemos fazer? Proclamar a palavra do Senhor. Anunciá-la àqueles que estão ao nosso redor. E como pais cristãos, mais ainda, fortalecer os nossos pequenos, os nossos jovens, na palavra do Senhor. Para que eles realmente estejam firmados e apegados em Jesus. Na epístola nós ouvimos sobre a fé de vários personagens bíblicos. Fé esta que levou sempre à confiança e a apegar-se no Senhor, mas as palavras finais da epístola de hoje, os 3 primeiros versículos do capítulo 12, são extremamente importantes para o nosso fortalecimento. Assim nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Prestemos bem atenção nesta frase. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Quantas vezes nós, como pais, vamos querer convidar os nossos filhos fazer uma devoção, vir na igreja, fortalecer a sua fé, e de repente eles vêm com diversas coisas, que até ficamos tristes e humilhados. Que coisa chata, não tem coisa melhor para fazer. E aí nós lembramos o amor de Cristo, a sua morte na cruz. Deus, desamparado por Deus,
para nos perdoar. Ele não se importou com essa humilhação, porque nos ama, quis nos salvar. Quantas e quantas vezes nós, infelizmente, mudamos nossas atitudes com medo de sermos humilhados, sermos destratados, ou ainda sermos ridicularizados. O Senhor vem e nos diz: eu amo vocês. Para concluir, algumas considerações ainda do texto de Jeremias, onde é dito assim: os profetas falsos, eles deveriam ter advertido os pecadores do juízo eminente, mas não o fizeram, deixando o povo escorregar para a idolatria e a imoralidade. Talvez nós possamos pensar, mas o anúncio da palavra do Senhor, o explicar corretamente, cabe aos pastores, cabe aos professores de escola bíblica, aos nossos professores do seminário. E eu, como membro, não preciso me preocupar com isso. Não, nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que estar preocupados com a palavra verdadeira. E também devemos então, se nós eventualmente não temos o dom, não temos a tranquilidade de anunciar a palavra, não temos, vamos dizer ali, a vontade de querer fazer o trabalho da escola bíblica, só um exemplo, devemos pelo menos orar pelos nossos professores, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos pais, nossas mães cristãs nos seus lares. Por isso que nós todos temos responsabilidade para com o anúncio da palavra de Deus, uns mais, outros menos, mas e para que nós anunciemos a palavra do Senhor de forma correta, devemos conhecê-la. E ao conhecê-la, devemos sempre fortalecer esta palavra em nosso coração. Assim, nós teremos um feliz e abençoado Dia dos Pais, quando os nossos pais, eles são leais ao Senhor, são leais aos seus filhos. E eventualmente, se o meu pai, ele não é cristão ou não está firme na sua fé, cabe a nós que conhecemos a palavra do Senhor, testemunharmos ela para ele, para que ele também possa conhecer o amor de Jesus, um amor que transforma, um amor que perdoa. Queridos de Cristo Jesus, que amanhã nós possamos ter um feliz e abençoado Dia dos Pais, firmados no Senhor, pela fé que Ele nos deu, fé esta que nos dá total capacidade de ouvirmos a palavra correta e seguirmos nesta palavra até o nosso dia alegre, feliz, em que estaremos com o nosso Senhor e Salvador nos céus. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.